Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12. Assim está escrito: Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Nós encontramos aqui, nesta orientação de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, uma situação recorrente, principalmente também nos dias em que nós vivemos. É a época da comparação. Nós estamos vivendo, como sempre o ser humano viveu, a época da comparação. Tudo se faz em relação à comparação. Este com aquele outro, com aquele, enfim, todas as coisas são feitas através de comparações. E nós sofremos, muitas das vezes, exatamente por esse espírito dominante na época de que tudo se deve fazer por comparação. Quando Paulo deixou escrito, ele diz o seguinte, ele diz, porque não ousamos classificar-nos. Ou seja, Paulo deixou bem claro que ele estava liberto desse espírito que dominava na sua época de fazer comparações entre um e outro. Ele disse, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Então, esta época, esse espírito de viver em razão da comparação, principalmente entre as pessoas, isso traz uma série de dificuldades, de embaraços diante das pessoas, porque tudo se movimenta à base de ser melhor ou pior que o outro. E eu nunca vou admitir que eu sou pior que o outro. Você nunca vai admitir. Sempre as pessoas vão admitir que nós somos melhor do que o outro. O outro é pior do que nós. E exatamente é aí que reside o problema, a dificuldade. Porque quando nós começamos a fazer comparações e nos colocamos num patamar, acima do outro, nós não somente estamos fazendo a comparação, mas estamos também fazendo a discriminação, colocando a pessoa abaixo, desprezando-a e apontando-a como inferior. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele deixou um conselho muito útil se praticado. Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 3 e 4. Está escrito assim: nada façais por contenda ou vanglória. O que é vanglória? Vanglória entra no princípio da comparação. Vangloriar-se. Eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, do que Bertrano, e por aí vai. Mas fazer por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ao invés de eu me considerar superior, em razão da fé e da comunhão, eu devo considerar o meu próximo superior a mim. Quando eu entro neste ensinamento, na prática dele, eu estou me livrando da vanglória e de fazer uma comparação alimentada pelo espírito que domina no mundo. Então, quando nós atentamos para a palavra de Deus, não fazendo nada por contenda ou vanglória, disputa ou
preferência, mas por humildade. Aí vamos entender que cada um vai considerar os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Então aqui Paulo está, de uma vez, quebrando esse espírito dominante da comparação, de ficar o tempo todo se comparando. Isso traz dificuldades. Ele diz, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. E se medem a si mesmo. Tudo é eles, tudo é eu. Eu me comparo a mim, eu comparo os outros comigo e sempre eu me saio melhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, nós não ousamos fazer isso. O nosso negócio não é este. Não é aparecer, não é mostrar que ser melhor, não é querer ser melhor. Trabalhar, sim, todos nós devemos trabalhar com excelência, mas não é para provar para este, para aquele, que eu ou você somos melhores. Aí entra no termo da comparação. Então observe, eles louvam a si mesmo, eles medem a si mesmo, eles se comparam consigo mesmo. Então veja, louvar a si mesmo, medir a si mesmo, comparar consigo mesmo. Paulo diz que quem vive nessa prática, ele está sem entendimento. E a pessoa que não tem entendimento, ele é bruto. Ele é um nécio. Lhe falta muita coisa. Porque o que alimenta ele é só a sua vaidade, o seu orgulho, a sua ostentação, o seu desejo de querer ser e mostrar-se melhor do que os outros. Então, para o termo de comparação é isso. Então, tudo se movimenta à base disso. Ser melhor ou pior que o outro. Lembra quando existia na igreja de Corinto, que Paulo corrigiu, quando chegou lá, os grupos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, o que era do grupo de Paulo, desprezava os de Apolo, de Cefas e de Cristo. Os que eram de Apolo, desprezavam de Paulo, de Cefas e de Cristo. Os que eram de Cefas, desprezavam de Paulo, de Apolo e de Cristo. E os de Cristo, desprezavam os de Paulo, Apolo e Cefas. O que era isso? Era o comparativo, a comparação que estavam fazendo. E na comparação existe rivalidades. E isso não é bom. Então veja o que Paulo está dizendo. Então é preciso lembrar que cada um de nós somos únicos na Terra. Isso deve sim tirar o nosso foco da comparação, de querer ser melhor que este, melhor que aquele outro, saber que Deus nos fez como únicos na Terra. Não existe duas pessoas iguais. Deus não fez duas pessoas iguais. Mesmo os gêmeos, eles não são iguais. Então, nós temos que ter esta lembrança. Nós somos únicos na Terra. Deus não nos fez em série. Série é fazer tudo igual, como as fábricas fazem, as indústrias, o maquinário, os veículos e tantas coisas. Você olha um, olha o outro, é igualzinho, não tem diferença. Tudo igual. Por quê? Porque é feito em série. É feito o molde e todos aqueles que são feitos naquele molde são iguais. Já com o ser humano, Deus não fez um único molde. Para cada um de nós, Deus deu uma modelagem específica. Não existe ninguém igual a mim. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual um ao outro. Nós podemos ser parecidos, mas iguais, jamais. Não somos iguais. Somos diferentes. Deus nos fez diferentes. E nós devemos viver diferentes conforme Deus nos fez. Quando nós queremos nos igualar, é aí que nós começamos a enfrentar problemas, dificuldades. Então,
lembrar que nós somos únicos na Terra, porque Deus não trabalha em série. Quem trabalha em série é o homem. Tudo que o homem faz, ele tem que fazer na série, para sair tudo igual. Deus não é assim. Deus trabalha na variedade. Deus trabalha na diversidade. Então, tudo para Deus é único. Então, eu sou único, você é único, o outro é único, cada um de nós somos únicos aqui na Terra. E olha que já estamos com quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Não existe um único igual ao outro. Todos somos diferentes. Haja vista as nossas impressões digitais. É o segredo de Deus na nossa vida. Não existe uma igual à outra. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, quando Paulo diz para não classificar ou comparar-se com alguns, então a comparação estraga o bom relacionamento. Então, em primeiro lugar, tudo se movimenta à base de ser melhor ou ser pior que o outro. Segundo, é lembrar que nós somos únicos na Terra. Terceiro, nem todos têm as mesmas oportunidades na vida. Então, observe, se nós fôssemos feitos em série, todos teriam as mesmas oportunidades. Como nós não somos feitos em séries, as oportunidades são diferentes de um para outro. Então, as oportunidades são diferentes. Então, se as oportunidades são diferentes para mim, para o outro e para o outro, não há como nos compararmos. Por quê? Cada um tem a sua oportunidade e cada um responde de uma maneira para a oportunidade que lhe aparece. Eu respondo a minha maneira, o outro responde a maneira dele, o outro a maneira dele. E as maneiras como cada um responde ou recebem as oportunidades na vida não são iguais, são diferentes. Então, já aí, na questão de oportunidades, nós vemos a diversidade, a diferença. Então, não tem termo comparativo. Quarto, as circunstâncias que cada pessoa vive são diferentes. Nós não vivemos as mesmas circunstâncias. Cada um vive a sua circunstância. O momento que eu estou vivendo agora, não há ninguém que está vivendo este momento à semelhança do que eu estou vivendo. O momento que você está vivendo agora, não existe ninguém na Terra que está vivendo este momento como você vive. E nós também não vivemos como eles. Cada um de nós temos momentos únicos na Terra. Então, se as oportunidades não são as mesmas, os momentos que vivemos ou as circunstâncias, elas também não são iguais. São diferentes. Então, se são diferentes, nós temos que respeitar as diferenças uns dos outros e saber que não existe ninguém igual. Quando nós queremos obrigar as pessoas a agir igual nós agirmos, nós estamos querendo anular a naturalidade da pessoa e exigir que ela viva um personagem que não é. Que não é. Então, cada um vive a sua vida natural, como Deus a deu. Vai enfrentar as oportunidades à maneira que Deus o fez. Vai viver as circunstâncias à maneira que Deus o fez. Isso tudo é diferente. Eu posso aprender lições com outro? Posso. Mas não quer dizer que se eu aplicar a mesma solução que o outro aplicou num determinado problema, eu vou aplicar num problema quando vier a mim, ela vai dar o mesmo resultado. Não vai. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então nós temos que entender isso e aceitar este momento. Então as circunstâncias de cada pessoa
são diferentes. E as comparações, elas começam a trazer prejuízos. Por quê? Porque as comparações sempre vão levar as pessoas ao desespero. Quando se comparar um com o outro e chegar a ser convencido de que o outro é melhor, ninguém quer ficar atrás. Sempre quer superar o outro. Veja as competições, aqueles que ganham, os que vêm atrás se esforçam para competir e ganhar dele. O que eles estão fazendo? Comparações. Comparações. Se existe alguma coisa que eu deva fazer, é comparar a mim comigo mesmo. Como é que está sendo a minha vida? Como é que está sendo o meu desenvolvimento? Como é que eu posso me relacionar de ontem para hoje? O que é que eu preciso melhorar? Aonde é que eu preciso focar? Isto sim, eu comigo mesmo, você contigo mesmo. Agora, quando eu começo a me comparar e a fazer das pessoas um padrão que eu tenho que ser igual àquela pessoa, viver igual, falar igual, vestir igual, tudo isso, esse comparativo faz mal. Porque vai cair num ponto em que eu não vou ter condição de atingir aquele nível, e isso pode gerar tristeza, desespero, desânimo, decepção. E a pessoa vai sofrer. Há muitas pessoas que se endividam porque querem se equiparar com as outras pessoas. Fazem o comparativo e o que a pessoa tem, ele quer ter, a maneira que a pessoa vive, ele quer viver, o apartamento de alto padrão ele quer ter, o carro último modelo ele quer ter, a roupa de grife ele quer ter, tudo isso. E às vezes a pessoa não tem o recurso que lhe dê a condição para fazer aquilo. Então essa comparação é tóxica, é ruim, é prejudicial. Ao invés de fazer isso, cada um deve viver a sua vida contando com a orientação de Deus, mas vivendo a sua naturalidade, sem se comparar com este ou com aquele. Então as comparações sempre vão levar ao desespero. As pessoas vão querer dar o pé maior, dar o passo maior do que a condição dele. Então é preciso ter cuidado. Por outro lado, nós não temos nenhum direito de julgar a vida de outra pessoa. O que Jesus ensinou, quando nós queremos tirar o cisco do olho do outro e não enxergamos a trave que está no nosso. É sempre assim. Nós nunca enxergamos o nosso defeito. Mas o dos outros, ele cresce diante dos nossos olhos. E foi o que Jesus disse. Tira a primeira trave do teu olho. Então nós não temos direito de julgar as outras pessoas. Você é inferior a mim. A pessoa nunca vai julgar, o fulano é superior a mim. Ele sempre vai dizer, o outro é inferior a mim, porque eu quero estar por cima. E isso faz mal. Paulo deixou aqui, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, que se medem a si mesmo e que se comparam consigo mesmo. E a avaliação deles é sempre que eles são os melhores e os outros os piores. Não temos esse direito. E Deus não admite a discriminação. A comparação gera a discriminação. Você não pode fazer parte do nosso grupo porque você não é igual a nós. E excluem as pessoas. E assim, o resultado das comparações vão gerar críticas. Por quê? Porque as pessoas vão se comparar e vai haver críticas. E existem pessoas que querem se parecer com outras pessoas. Infelizmente, elas são dominadas pelo espírito da comparação. Às vezes é um artista, é alguém de fama, é alguém que está nas mídias, e as pessoas olham e vê
a vida que a pessoa vive, como ela se veste, como se movimenta, e querem fazer exatamente igual. Não dá certo. A mesma coisa no campo religioso. Um pregador, ele é um instrumento de Deus, mas ele é único. Não adianta outro querer imitá-lo, se comparar com ele e fazer igual ele faz. Existem muitas imitações baratas por aí, muitas imitações pobres. Deus não fez duas pessoas iguais. Eu me lembro de um testemunho que eu li do Paul Yong-Soo, quando ele estava começando, e Billy Graham já era conhecido mundialmente. E ele, na sua oração a Deus, ele fez uma oração que ele queria ser como Billy Graham. E ele orou a Deus para isso. E ele disse que Deus um dia falou com ele e disse: David, quando eu precisei somente de um Billy Graham. Eu não preciso de dois. Eu preciso só de um. Eu preciso de um David Yong-Soo. Eu preciso que cada um seja único e que não seja o outro. Porque quando eu quero ser o outro, eu mato a minha natureza. Paulo continuou sendo Paulo. Paulo nunca quis ser Pedro. Pedro nunca quis ser Paulo. Cada um dentro da sua vivência, sabendo que eles eram únicos. Então não há termos de comparação. Nós precisamos aprender isto. Isto é uma lição. Paulo deixou bem claro aqui, é uma lição. Eu não posso ficar me comparando com este, com aquele outro. O outro não deve se ficar se comparando comigo, com aquele, com o outro. Cada um de nós somos únicos. Únicos. Lembrar que nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos vivem a mesma circunstância, e não podemos fazer comparações, porque elas produzem mal, elas causam tristeza, desespero, rancor, ódio, violência e engano. E não podemos ficar julgando as pessoas pelo que elas são e a maneira como vivem. Deus não admite esse tipo de coisas. O resultado vai gerar cada vez mais críticas. Que possamos aprender esta lição e viver o que somos com naturalidade, na presença de Deus, com toda sinceridade, com toda franqueza e transparência. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Reflita agora, como você está vivendo? Você está vivendo a vida que Deus lhe proporcionou? Ou você está se comparando com outro, vivendo não a sua vida, mas um personagem que você se encantou com ele? De que maneira você está vivendo? Procure hoje abrir mão disso, viva com naturalidade e saiba que você é único na face da terra. Deus te entende, Deus te dá oportunidades, Deus cria circunstâncias e elas na sua vida e na minha, elas são únicas. Desfrutemo-las com alegria, com graça e com gratidão diante do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.